Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, também cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, fazer votos de que nesta segunda ronda consigamos aprofundar um pouco mais os aspectos que já foram abordados na primeira. Sra. Ministra, eu lamento, mas vou tocar outra vez na questão da água, não só numa abordagem do ponto de vista do preço e da tarifa, mas queria perguntar à Sra. Ministra se o aumento dos preços e a empresarialização do setor, indicada no PEASAR como objetivo máximo, aliás, como o seu próprio Governo diz, da criação do grande mercado da água, o grande mercado nacional da água, se tudo isso são os mecanismos para garantir a qualidade da água e do abastecimento e do saneamento, então porquê é que não garante? Porque já há muitas experiências, Sra. Ministra, de empresarialização do setor, particularmente em baixa, como sabe, já há muitas experiências de aumento do preço, infelizmente, e em todos esses locais é precisamente onde se verifica uma maior degradação da qualidade do serviço. Um exemplo aqui muito brevemente, Sra. Ministra. Eu estive há bem pouco tempo a fazer algumas visitas em vários distritos do país e vi que, inclusivamente, hectares de serviços de abastecimento, de serviços de saneamento, neste caso, já privatizados, tampouco tratam as águas, mas usam primeiro o cano ladrão, que é para despejar a água diretamente nas ribeiras e nos rios. Portanto, é precisamente nestes locais onde o serviço está mais empresarializado e privatizado e que, por consequência, os custos são mais elevados, que a qualidade do serviço mais se degrada. Aliás, isso é tão evidente, Sra. Ministra, que basta olhar para o país e ver que, por exemplo, eu moro num dos concelhos em que a gestão da água está privatizada. E bem vejo que quando a retura é ao domingo, a empresa não manda ninguém porque tem que pagar horas extraordinárias. Então ficam bairros inteiros sem água durante o domingo. Eu moro numa empresa, num concelho em que a água foi privatizada por uma Câmara, na altura do senhor camarada aí do Marcos Sá, do senhor deputado Marcos Sá, Mata Cáceres, em que foi privatizada e que a autarquia tem que pagar todos os investimentos na rede, mas curiosamente quem cobra a tarifa e determina a tarifa é a empresa. Portanto, eu conheço diretamente os efeitos desse aumento dos custos e a degradação da qualidade que ele implica. A pergunta é mesmo, se isso é a solução, porque é que não resolve, Sra. Ministra? Porque é que isso não está a resolver? Senhora Ministra, queria lhe perguntar ainda o que é que este Ministério tem a dizer do facto de empresas em que a Águas de Portugal tem a maior parte da participação andarem a fechar fontanários públicos para impedir que a população aceda à água. Fontanários que foram construídos com o esforço da própria população nos anos 70. E agora, a empresa, para possibilitar, obviamente, para vender a sua água, porque cobra em função do volume vendido, encerra os fontanários públicos. O que é que o seu Ministério tem a dizer sobre isto? É uma prática generalizada em muitos locais do país, o PCP já denunciou alguns e até hoje não houve qualquer intervenção do Ministério. Peço apenas a mesma tolerância que deu ao PSD, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou terminar. A Sra. Ministra disse-nos que diminui a emissão de gases com efeito de estufa em função da unidade do PIB. Eu queria perguntar-lhe em termos de megawatts consumidos. Porque temos que olhar para o outro lado do consumo energético e não medi-lo apenas em emissões. E se verificarmos nesse aspecto, o consumo energético tem aumentado enquanto que o PIB estagna. O que significa que a nossa eficiência energética está objetivamente a degradar-se. Pode terminar, Sr. Deputado. Para terminar, Sra. Ministra, qual é a posição do seu Ministério e o que é que que mensagem vai fazer chegar ao Ministério da Agricultura sobre o cultivo de arroz transgénico para consumo humano em território nacional? É preciso que o Estado português assuma. É preciso que o Estado português... Sr. Presidente, eu por acaso acho esta sua gestão do tempo bastante curiosa. Termino. Muito obrigado.